Fala aí pessoal, Guilherme Pereira, escrevo.com.br e Doki Doki Literature Club. Você já ouviu esse nome em algum lugar? Bom, se não ouviu, não se preocupa que aqui não tem spoiler. Aqui vai começar uma nova série do canal chamada Histórias Brilhantes. Se muita gente gasta tanto tempo pensando uma história em como vai contá-la pra gente, por que a gente não pode simplesmente dar uma olhada mais técnica sobre ela e ver como tudo isso foi feito para que a gente possa aprimorar nossa própria escrita e nosso próprio storytelling? Por que não, né? Doki Doki Literature Club é um jogo de computador de graça na Steam, o link tá aqui embaixo para quem quiser baixar. E ele é uma visual novel que vai te surpreender se você quiser dar um tempinho para ele, tá bem? Então vamos agora, sem spoiler, para Doki Doki Literature Club, Histórias Brilhantes. Bora lá! Visual Novel é um estilo de jogo eletrônico, onde o jogador precisa apenas apreciar a história. Jogabilidade e gráficos não são o ponto forte desse tipo de jogo, mas sim o enredo. Em Doki Doki Literature Club, você é um rapaz do ensino médio que acaba entrando em um clube de literatura de escola por influência de Sayori, uma amiga de infância. A partir daí, somos apresentados a 3 outras personagens: Monika, Natsuki e Yuri. Então, a trama começa. Vamos agora analisar como a história é contada. No começo, ela é relativamente maçante. Dependendo da sua paciência, você desistirá antes de o enredo ficar bom. E isso é muito perigoso para quem escreve. Pense em uma história incrível de um filme que você conhece. Agora imagine que antes dela ficar interessante, você precisa assistir 1 hora de cenas aparentemente sem criatividade e inovação. Isso exige esforço, você pode muito bem não estar disposto. Com isso, vai contar para os amigos que o filme é ruim e que você sequer conseguiu terminar de assistir, o que é péssimo para os criadores. Eles se esforçam para criar uma reviravolta incrível, mas você, mesmo se interessando pelo filme, não chegou a assistir. Digamos que você tenha tido paciência para aguentar o começo enjoativo do filme e você finalmente chega no plot twist que os escritores tanto planejaram. Quais são os pontos positivos? Não seria mais fácil eles terem feito você se interessar desde o começo e não precisar gastar paciência em um momento de lazer? Sim, seria bem mais fácil, mas eles têm vantagens em tornar tudo desinteressante no começo. Foi o que Doki Doki Literature Club fez. Particularmente, eu teria desistido do jogo antes de ter 1 hora jogada, mas como me diziam constantemente que meu esforço seria recompensado, eu continuei e alcancei a primeira reviravolta depois de jogar por 3 horas. O que os autores ganham escrevendo dessa forma? Aqui estão listadas 5 vantagens de contar uma história dessa maneira. Você pode pensar que não é algo que o consumidor vá notar, mas muitos efeitos psicológicos podem acontecer sem a nossa percepção, inclusive esses. Número 1. Conhecer os personagens. Na história de Doki Doki, 3 das 4 integrantes do clube de literatura são conhecidas pelo jogador e por seu personagem ao mesmo tempo. Nem quem está jogando, nem o protagonista da história as conhecia antes, o que abre uma brecha para que elas se apresentem e te falem sobre elas. O que você talvez não tenha pensado é que elas vão se apresentar como querem que você as veja e não necessariamente como são de verdade. Esse efeito é muito bem usado para mostrar que pequenos e ignoráveis detalhes podem ser sinais de algo gigantesco. Número 2. Efeito da comparação. Nosso cérebro trabalha com comparações todo o tempo. Você não teria como saber se algo é grande se não conhecer algo pequeno. Não poderia saber se algo é feio se não conhecer algo bonito. Doki Doki utiliza esse gatilho de forma genial. Tudo que você tem até metade do jogo é uma história aparentemente pouco criativa e entediante. Quando acontecer a primeira reviravolta, ela irá parecer ainda mais fantástica comparada à história que você estava acompanhando antes. Não estou dizendo que a história do jogo não seja boa, ela é ótima, mas ela parece melhor justamente pelo efeito inconsciente da comparação. Se algo está péssimo e se torna bom, o bom é equivalente a esplêndido. Número 3. Mistérios chamativos. Parece controverso um mistério ser chamativo, mas é exatamente isso que Doki Doki nos apresenta no começo do jogo. Você pode fazer o download gratuito do game na Steam, onde ele aparenta ser inocente e fofo, mas está na categoria de terror psicológico. Dentro do jogo, temos poemas feitos para o clube de literatura.
É fácil notar que existem mensagens ocultas nesses poemas. O jogador sabe que eles revelam informações sobre as personagens. Mesmo assim, analisá-los dá um certo trabalho, e muitos jogadores simplesmente leram e não pararam para refletir, sendo pegos em mais um mistério chamativo, ou seja, os mistérios que sabemos com facilidade que existem, mas que ainda são difíceis de decifrar. Esses mistérios ajudam o jogador a continuar mesmo que esteja entediado. A vontade de saber a resolução de tudo é grande e ele só vai parar se ela se tornar menor do que o tédio. Ter conhecimento de que existe algo oculto sem saber exatamente o que é causa muito mais ansiedade para a descoberta do que uma virada na história com elementos inesperados. Número 4. Marketing de boca em boca. As pessoas adoram falar sobre o que acontece com elas, sobre como passaram por determinada situação e o que acham de tudo à sua volta. Doki Doki se aproveita com genialidade dessa característica para criar uma ótima estratégia de marketing em um loop que fortalece sua história. Mas como ele faz isso? A curiosidade é poderosíssima e é com isso que o jogo conta para manter o jogador interessado. Como já foi dito, o jogo é entediante por um longo período, exigindo esforço por parte de quem joga. Como falei, as pessoas adoram falar sobre o que fazem, e quando são finalmente recompensadas com a grande história de Doki Doki, provavelmente irão contar aos amigos que seu esforço valeu a pena e recomendar o jogo, fazendo com que ele ganhe apoio da melhor forma de divulgação atual, o marketing de boca em boca. Número 5. Você é recompensado pelo trabalho. O jogador gasta horas aguentando uma parte inicialmente enjoativa da história sem saber que ela faz sentido no final da trama. Durante esse período da gameplay, o jogador precisa fazer esforço para continuar, mas ele será recompensado, e é isso que torna a estratégia do jogo ainda mais genial. Compare o que eu descrevi da experiência de Doki Doki com o que acontece em seu cotidiano. Você trabalha até em algo que não gosta para ter seu dinheiro no fim do mês. Ele é necessário, mas você sempre consegue comprar algo que quer e não precisa. Ele é a recompensa pelo seu trabalho. Em outro exemplo, você é um estudante e o ano começou há pouco tempo. Você sabe que não haverá avaliações agora, mas presta atenção no conteúdo porque sabe que precisa passar e que será recompensado com uma boa nota se tiver dedicação agora. São exemplos de como precisamos constantemente abdicar de algo no presente para conseguir algo melhor no futuro. É como estamos acostumados a tratar tudo em nossa vida, e Doki Doki usa isso para ser ainda mais impactante e genial. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Doki Doki Literature Club usa muitas outras formas para conquistar o jogador. Se você quiser saber como ele quebra a quarta parede e o que é essa quarta parede, clique agora aqui no link da descrição que tem um conteúdo bônus como sempre tem. Você vai ser direcionado para o site onde tem um artigo completo com tudo que eu falei aqui e o conteúdo bônus. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vídeos todo sábado às 2 horas da tarde, beleza? Muito obrigado por ter assistido e comenta aqui o que você achou. Obrigadão!